Meus irmãos e minhas irmãs, muita paz. É uma satisfação, uma alegria muito grande. Vocês não imaginam a nossa felicidade estar aqui com vocês, conversando sobre Jesus. Sem dúvida alguma, não existe maior prazer em nossas vidas que falar sobre Jesus Cristo, o nosso Mestre e Senhor. E hoje estaremos juntos, citando algumas passagens do Evangelho e conversando um pouco sobre o tema perdão das ofensas. É um tema muito batido, muito falado, mas que nós, na prática, ainda temos uma dificuldade muito grande em perdoar aqueles que nos ferem, que nos maltratam, que nos agridem. E também, ainda não vigiamos e oramos o suficiente para não ferir, não machucar e não magoar os outros. Porque o perdão é uma via de mão dupla. Nós devemos perdoar e temos necessidade do perdão dos nossos semelhantes. Em um trecho do Evangelho, Jesus diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Mas eu, porém, vos afirmo, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Mas se alguém lhe bate a face direita, apresentai a outra. Se alguém lhe toma a túnica, entregue a capa. Se alguém lhe força a caminhar 1000 passos, caminha com ele 2000. Dá àquele que te pede, e não volte as costas para aqueles que vos quer tomar emprestado. Jesus falava nessa máxima que no passado era o olho por olho, dente por dente, a lei da vingança, mas que ele nos pedia para que pudéssemos, a partir de então, perdoar os nossos semelhantes. Não resistir ao mal que nos queiram fazer. Ou seja, não pagar com a mesma moeda. Auxiliar aqueles que nos feriram e que precisam de nossa ajuda. Nós sabemos que é uma tarefa extremamente difícil, porque nós somos ainda seres imperfeitos. Ainda trazemos mazelas de encarnações passadas. Ainda estamos no início do processo evolutivo, mas Jesus nos convida para essa postura. E se Ele nos convida, é porque Ele acredita, Ele sabe que é possível essa postura, que é possível esse comportamento. Simão Pedro, um dos discípulos de Jesus, como nós outros, também tinha dificuldade em perdoar. Tanto que certa feita perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes deve meu irmão pecar contra mim e eu perdoar? Até 7 vezes? E Jesus responde: não, Simão. Não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Perdoar sempre. Perdoar quantas vezes sejam necessárias. Evidentemente, perdoar as ofensas não é estar entregando ao outro pescoço para ser cortado. Não. Nós temos que estar em nossa posição de vigilância, de oração, para também não permitir que os outros nos agridam, nos firam. Mas, se isso acontecer, a nossa postura deve ser de perdão. Certa feita, no livro Boa Nova, se não nos falha a memória, Jesus diz a Simão Pedro: Pedro, um dia perceberás com a experiência que o homem é mais frágil do que perverso. E mais uma vez Jesus nos traz uma grande verdade: a nossa fragilidade. Porque quando nós criticamos o ato equivocado de uma pessoa, isso nos sugere que nós não erraríamos como ele errou. E isso não é verdade.
Às vezes, nós criticamos um ato equivocado de alguém e uma semana depois, às vezes, um dia depois, às vezes, horas mais tarde, estamos fazendo a mesma coisa, ou pior, porque a nossa visão só consegue perceber aquilo que aparece. Nós não conseguimos perceber os bastidores. Nós observamos as ações, mas muitas vezes não conseguimos perceber a intenção por trás daquela ação. E Deus tudo vê, Deus tudo percebe. E Jesus tem um olhar além do nosso alcance. E ele sabia que o perdão liberta. E é uma verdade. Porque se você não perdoa, se você guarda o rancor, se você guarda a mágoa, você está o tempo inteiro pensando naquela pessoa. E mágoa, ressentimento, causa doença. A criatura adoece. Certa feita, eu conversando com uma pessoa, ela me contou uma história, mas com tanta dor, e ela era de uma pele clara, e ela ficou tão vermelha, Cláudio, eu não consigo esquecer, isso está me doendo. E eu conversando com ela, disse, mas minha querida, daqui a 2 semanas, 3, isso vai se acalmando no seu coração. E para minha surpresa, ela disse, Cláudio, já tem 20 anos. Imaginemos, meus irmãos e minhas irmãs, essa criatura durante 20 anos carregando esse fardo por não ter perdoado. Carregando essa mágoa, esse ressentimento que depois pode se transformar num câncer. Porque desestrutura as fibras íntimas do perispírito, do corpo espiritual, que vai, consequentemente, desestruturar as células do organismo físico, causando doenças muito graves. Então, o perdão liberta. Quem nos feriu, segue o caminho dele. Se ele nos feriu, antes de nos ferir, ele feriu a lei, e ele vai resgatar com a lei, seja pelo amor ou pela dor. A gente perdoa, se libera desse peso e vamos seguir também o nosso caminho. Se no futuro ele precisar, temos que estar ali para servir, para auxiliar, como a qualquer outra pessoa. Perdoar as ofensas ainda tem um detalhe muito interessante. Jesus, lá no Evangelho, lhe diz, reconcilia-te depressa com o teu inimigo, enquanto você está caminhando com ele, para que depois ele não te entregue ao juiz, e o juiz não te entregue ao oficial, e o oficial não te entregue ao carcereiro, e você estará numa cela e só sairá de lá depois que pagar o último ceitil. Pela falta de amor, de misericórdia e de perdão. O que foi que Jesus quis dizer com isso? Perdoar enquanto está caminhando com ele, porque esse irmão pode desencarnar antes de você. E no mundo espiritual, cheio de rancor, cheio de ódio, ele pode se tornar o seu inimigo, o seu obsessor. Seja porque você não perdoou ele, seja porque ele não te perdoou. O perdão, ele é necessário. Se você perdoa e segue, mesmo que ele tenha qualquer coisa contra você, você saiu da sintonia, porque o perdão te elevou. Mas se você não perdoa, você está na faixa vibratória dele. E ele, no mundo espiritual invisível, vai poder te perseguir e te fazer sofrer. Por isso que o perdão é maravilhoso. Não apenas para aliviar o nosso coração, para nos libertar das amarras, mas também para evitar processos obsessivos. É interessante isso. E no Evangelho, Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele vai nos ensinar a orar.
E no Pai Nosso tem uma frase que ele diz assim: perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Há uma condicional aí. Perdoa assim como. Ora, se eu não perdoo, com que moral eu vou pedir perdão a Deus? Se eu não estou perdoando os meus irmãos que me agridem, que me ferem por ignorância, como eu vou ter condições morais de elevar o pensamento a Deus e pedir a Ele que me perdoe? E aí Jesus nos conta uma parábola. Inesquecível esse Jesus. Belo esse Jesus. Divino esse mestre maravilhoso que nós temos. Jesus de Nazaré. A cada dia o nosso amor aumenta por Ele. A nossa admiração pela sua pedagogia. Um mestre inigualável. E aí ele conta uma história falando sobre o perdão. Ele conta uma história que um homem devia uma grande quantia a um senhor. E aí, esse senhor o chamou, dizendo a ele: se você não me pagar essa grande quantia que você me deve, eu vou mandar prender você, transformar suas famílias em meus escravos e confiscar tudo que você tem. E esse homem que devia uma quantia muito grande se ajoelhou: por favor, Senhor, por favor, me ajude, me dê mais um tempo, me ajude, eu vou pagar, mas me dê mais um tempo, me perdoe isso. E o Senhor, tocado de piedade, de compaixão e de misericórdia, perdoou esse homem, que devia uma grande quantia. Pois bem, esse homem saiu feliz pelo perdão da quantia, encontrou no caminho um amigo que devia a ele uma quantia pequena, boba. E aí ele agarrou o amigo e fez: você vai me pagar o que você me deve. E esse amigo se jogou aos pés dele e fez: por favor, meu irmão, eu tenho dificuldade, mas eu vou pagar, me perdoe que eu vou pagar. Ele fez: não, você me deve. Vou chamar a polícia, você vai ser preso e eu vou confiscar tudo que você tem. E assim ele fez. Os amigos souberam e foram falar com o Senhor. E o Senhor chamou ele e disse: mas como é que você faz isso? Você me devia uma grande quantia. Eu disse tudo o que ia acontecer com você e você me pediu perdão e eu perdoei. E esse amigo seu te devia essa bobagem e você levou ele para a cadeia e está preso por causa disso. Então você também vai, para você aprender. E Jesus conta essa história para que a gente pudesse perceber a necessidade de perdoar para ser perdoado. É muito importante. Muitas vezes, quando nós falamos de perdão, as pessoas dizem assim: perdoar é esquecer. Gente, esquecer é estar com algum problema de memória. Perdoar é mais que isso. É mais que isso. Perdoar é poder lembrar e essa lembrança não ser dolorosa. Aí sim, nós perdoamos realmente. E eu sempre conto uma história para ilustrar essa questão. Vamos supor que uma pessoa caminhando na rua um dia escorregou, caiu. E nessa queda, essa pessoa teve um corte na perna. Foi para o hospital. Chegando lá, estava cheio de pedacinho de vidro dentro do ferimento, areia, sujeira. E o médico deu anestesia. A anestesia não pegou. Mas tinha que limpar assim mesmo. E aí tentou limpar e doendo. O efeito anestésico não foi suficiente. E depois ele dá autoanestesia para dar os pontos. Ainda assim, continuou doendo, uma dor terrível. De noite essa pessoa quase não dorme, latejando o lugar do corte,
o lugar da sutura. E depois de 7 dias tirou os pontos, foi passando. Um ano depois, essa pessoa estava na praia, de bermuda. E aí um amigo chegou e fez: que cicatriz é essa em sua perna, rapaz? Enorme. E ele olha e faz: rapaz, o ano passado, rapaz, caí. A anestesia não funcionou direito. Foi uma dor terrível. E dá risada. Rapaz, não foi mole não. Ou seja, ele olha a cicatriz, ele lembra como ele sofreu, mas ele não sente a dor mais. Não sente a dor. O perdão é assim. Quando alguém nos fere, e depois esse alguém vem para o nosso convívio, e a gente, lembra, o rapaz falando, aprontou uma comigo danada, mas, passado. Não volta mais. Já passou. Se nós lembramos de uma agressão e essa agressão não nos traz desconforto, não nos traz sofrimento, é porque nós perdoamos verdadeiramente. E Jesus, ele ensinava o perdão, mas ele vivia tudo aquilo que ele nos ensinou. Ele vivia tudo que ele ensinava. Durante a vida inteira ele ensinou o amor, e o perdão é filho do amor. O perdão é o amor em ação, agindo. No momento que ele é elevado na cruz, a primeira frase que ele diz: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Perdão. Ele perdoou. Porque quanto maior a agressão, maior é o amor que aquele que perdoa tem no coração. Não tenhamos dúvida. Não tenhamos dúvida. Se alguém agride muito, e essa pessoa que sofreu essa agressão perdoa, é porque essa pessoa ama muito. Quanto maior o amor, maior a capacidade de perdoar agressões terríveis e maiores. É um aprendizado. Jesus nos convida todo dia. Lembra do que ele disse? Ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Mas eu vos afirmo, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Mas se alguém lhe bate a face direita, apresenta a outra. Se alguém lhe toma a túnica, dê também a capa. Se alguém lhe forçar a caminhar 1000 passos, caminha com ele 2000. Dá àquele que te pede. E não voltes as costas para aqueles que vos quer tomar emprestado. Ou seja, ame. Seja desprendido. Seja livre. Perdoe. Liberte e liberte-se. Porque para aquele que cometeu o erro, o perdão é um bálsamo que vai dar a ele forças para ele corrigir e corrigir-se. E o perdão para aquele que perdoa é libertação. É reino de Deus em nossos corações. Então, meus irmãos queridos, vamos juntos nesse exercício. Temos dificuldade, sim, mas a cada momento nos esforçando para seguir esse caminho do amor e do perdão, vamos perdoando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Quando pensarmos que não, já estamos perdoando agressões imensas. Nós não amamos o Mestre, nós não queremos segui-lo, nós não buscamos ser os seus discípulos. Então, vamos nesse esforço. Que Jesus nos abençoe.